Olá, pessoal! Olá pessoal, bom dia. Então, estamos de volta aqui, né? Nós postamos o vídeo que teve aquela conversa com a Joyce, e aí já tem um tempo que a gente não grava um vídeo aqui. Para variar, muita coisa aconteceu, muita coisa, desde quando nós gravamos aquele vídeo, falando sobre o momento desse ano, o que que a gente estava recebendo da espiritualidade, e a gente leu até um pedaço do livro do Telos falando sobre a ascensão e a entrada, né, na quinta dimensão e que o foco é a cura. E aí, gente, claro que a gente ia entrar no olho do furacão da cura! Então, aconteceu muita coisa, porque assim, quem já nos acompanha sabe que o que a gente traz aqui é o que nós estamos vivenciando, né? Da nossa jornada, as experiências que a gente vem aprendendo dessa jornada. Então, a gente vem trazendo desde quando nós tivemos a fusão, o que que aconteceu com a gente e o que vem acontecendo, né? Então, ter acessado aquela informação de Telos fez a gente entrar num processo de cura bem profundo. E aí, o vídeo é para falar para vocês o que nós descobrimos e que isso compreende estar na dinâmica de todo ser humano e quem vivencia a dinâmica de chama gêmea, isso é muito, 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 Hum. muito importante, porque precisa ter consciência do que realmente está acontecendo e pode acontecer. É Isso, isso? isso mesmo. Eu me lembrei também de que no último vídeo ficou em aberto eu compartilhando um pouco sobre as minhas descobertas. Se lembra? Estou falando, não, cara, está bom. No outro canal? É, Ah, perfeito. Então, tá tudo certo. aqui a gente vai fazer os Continua. dois. Ah, ok. Depois pega, corta e coloca lá. Não, tudo bem, não precisa cortar nada. Pode ficar assim mesmo. É, Porque a gente grava vídeo, às vezes você compartilha uma coisa e, é enfim. porque a gente tem dois canais, tá, gente? A gente tem esse e a gente tem um canal que chama Cálice de Amor, que é um canal focado exclusivamente em espiritualidade lá. E a gente compartilhou lá o que aconteceu e eu falei um pouco do que aconteceu comigo e ficou o Gonçalo de falar o que tinha acontecido com ele, mas a gente vai trazer para vocês aqui as duas coisas. O Ah, que que aconteceu? aí sim. Nós fomos passar por um processo de cura, então nós fizemos um renascimento, né? Um processo de cura muito profundo. E dentro desse trabalho que nós fomos fazer, nós descobrimos muita coisa, mas é muita coisa, né? Coisas que respondem o porquê que há atritos dentro da dinâmica. E isso é muito importante para você saber também, para você ver o que que é que está acontecendo com você. Coisas que é importante a gente estudar sobre a dinâmica de Yin e Yang, né? Dentro da dinâmica de chama gêmea, isso potencializa um nível estratosférico, né? E, além disso, o quanto que, como a gente já vem falando aqui, as coisas que você viveu na sua infância, as coisas que você viveu relacionado com a visão dentro dessa dinâmica que você estava na família, com a sua mãe e com o seu pai, influencia brutalmente a sua vida agora, a dinâmica que você está e o seu relacionamento. Então a gente já vem falando sobre isso, só que como a gente, quem é nosso aluno, né, quem já fez a fusão do amor, sabe que a gente vai falando que as curas, elas são por camadas. Não é assim, gente, eu fiz uma coisa lá de cura, e aí já fiz, entendeu?
Resolveu tudo. Sabe? Isso é pura ilusão. Não existe isso. Nós somos multidimensionais, assim como o nosso inconsciente também é. O que opera hoje na nossa mente é 95% inconsciente, então são muitas camadas. Acessa uma camada por vez, de acordo com o que a pessoa está trabalhando com ela, né? É. Você quer falar um pouco do que... Posso começar a falar? Sim. Tá. Faz sentido começar? Aham. Bom, como a Sheila falou aí, nós nos aventuramos em em um processo que se chama renascimento. É um processo de acesso, basicamente, a estados de consciência assim, bem profundo, para a liberação e é, é um tanto quanto desafiador explicar isso em teoria, porque só passando pelo processo mesmo que você consegue entender o que acontece, aquilo que sente na pessoa, o acesso às memórias, a liberação de trauma, a liberação de medo que a gente foi procurar de fazer. É, é importante uma coisa que eu quero trazer, que é a partir do que a Sheila falou, a gente, nós continuamos o tempo todo olhando para a gente, olhando para nós mesmos, olhando para nossas vidas, olhando para como a gente se desenvolve mais, como que a gente se desbloqueia mais, como que a gente consegue ser mais a gente e menos a programação que foi inserida na gente. E a partir dessas experiências, dessa vivência, nós estamos vindo a compartilhar isso que nós vivenciamos. Não é desde um aspecto teórico de algo que a gente acha que é bom fazer, e sim do que nós vivenciamos a partir do que nós fizemos. Então, Ou algo que a gente tem estudado na teoria, né? é, é, o que tem acontecido com a gente é que nós acabamos tendo acessos a teorias do que nós vivenciamos, mas Uhum. como para confirmar o processo que nós estamos passando. Isso tem sido muito esclarecedor, porque uno, quando a gente se percebe, depara com um livro, com alguém, uma teoria, algo que explica aquilo que você está vivenciando, é como que tudo se encaixa. E aí é como, ok, vamos, estamos indo bem, vamos continuar. Eh, Quando eu fui fazer, digo eu porque, embora nós fomos juntos, o trabalho é individual, assim como tudo, a evolução é individual. Então, Sheila tinha os seus dias, seu horário, e eu tinha meu dia, meu horário, e cada um passava pela experiência, trazia o que estava elaborando e a gente compartilhava em função disso. E o que aconteceu comigo? Eu fui falar para a profissional o assunto que estava, digamos, na minha vida é um aspecto de eu me sentir em algum ponto impotente, em um aspecto assim, eu tendo consciência de eu poder fazer muito mais do que eu faço, de eu ter muito mais resultado que eu tenho, de ter muita mais potencialidade e ela estar em algum aspecto, tipo, diminuída, bloqueada, de algum nome que quiser colocar. E a partir disso começou o trabalho. E, bom, eu vou resumir muito, a Sheila é a mestra dos detalhes. Eh, o trabalho foi se aprofundando, é um processo de muita energização no campo da pessoa, então começa a entrar muita luz e quando entra muita luz, aparece muita sombra e nessa sombra ela às vezes ela é compreendida, por decir de alguma forma, dá para saber o que foi, em que momento e outras vezes é liberação de trauma, liberação de medo, de uns pânicos profundos assim, um choro que nem criança
e mesmo sem saber exatamente de que era um trauma. Então, o processo foi bem interessante para mim. E o que eu acessei de valioso e importante que eu posso compartilhar com vocês aqui brevemente? Dois aspectos. Por um lado, existe um rito de passagem que os meninos deveriam ter para passar a ser adulto, entre os 12 e 14 anos, que antigamente em tribos antigamente isso estava mais presente, ou estava presente, e que por uma mudança de estilo de vida e um monte de coisa que não vem no caso agora, não é para trazer isso agora, mas deixaram os pais de tirar os meninos da esfera do feminino e colocar na vida desde um aspecto do masculino saudável. Pela situação na qual meu pai cresceu, vivenciou, meus avós, nenhum deles foi, digamos, devidamente introduzido no mundo do masculino de um aspecto saudável. O masculino aparecia como, como algo tão nocivo, tão tóxico, tão ruim, que é melhor nem ficar, nem encostar no masculino, melhor ficar no feminino. E aí aquele todo o desenvolvimento do aspecto feminino e o desequilíbrio do feminino. Uma das coisas que eu descobri foi que eu, como Gonçalo, não passei por esse processo, não passei tanto quanto deveria ter passado, embora tiveram algumas coisas na minha vida que eu estou lembrando agora, por exemplo, eu joguei rugby. Rugby, eles tinham toda uma questão muito forte de agressividade e tem um momento que é um rito de passagem lá também. Apanha pra caramba, tá? É Uhum. basicamente isso. É, hum, algumas coisas eu passei, mas não foi completo isso aí também. Uhum. É, então, o que que acontece? O, o ser, nesse momento identificado com o masculino, ou seja, no corpo do homem, o que aconteceu comigo? Eu não tinha saído completamente, transicionado para homem, e sim estava no espaço de menino. Esse espaço de menino é o que traz a ausência de todos os atributos do masculino. Tudo aquilo que a gente fala no curso da função do amor e o que se sabe sobre o masculino, Do Yang, né? do Dos Yang, os atributos atributos da energia da masculina. energia masculina. Toda aquela questão de uma agressividade saudável, a proteção, a providência, o prosperar, O o movimento, a movimento, a ação, ação, a organização, o a cuidado. honra. Todos esos atributos, digamos, masculinos, eles ficam, digamos, ausentes nesse menino, porque o menino não é um homem, é um menino. E assim, o- embora a mulher, ela, bom, eu vou deixar para Sheila trazer isso, não entrar aqui onde já é Uhum. mulher, tudo isso, eu vou Uhum. explicar isso. Isso por um lado, então para mim ficou muito presente isso. E eu, é, dentro desse trabalho, passei por isso e digamos, essa energia do homem, ela se assentou-me. Né? Eu como fiz essa passagem, esse enfrentar-se com o medo da morte, enfrentar-se com o pior medo da vida e superar isso. Esse é um aspecto, em modo express resumido, claro. Então teria muita coisa mais para ser falado disso. E o outro aspecto é que quando eu fui falar com a profissional, ela eu levei muitas informações, tanto de o que estava acontecendo no meu psiquismo, em sonhos, em, em sentimentos, em dores, em coisas assim. E o que apareceu é como se a minha coluna vertebral ela tivesse de alguma forma quebrado, energeticamente falando, tá? Pelos sonhos, pelo que acontecia fisicamente no meu corpo, coceiras, coceiras em zona genital, em sentimentos de impotência, em várias coisas desde esse aspecto.
Todo isso, junto com o trabalho, eh, conclui em que no período mais ou menos entre 4 anos, por aí, eu tenho passado por algum abuso sexual, quando criança, que eu ainda, hoje, Gonçalo, com 37, sete, eh, eu estou ainda elaborando e resolvendo, porque a informação que chegou para mim chegou como eu passei por um abuso, e aí no começo como, mas será, não? Eu sei que eu estou num processo um pouco de negação, um pouco de resistência, um pouco de assimilação e estou lidando com isso. Mas foi isso o acesso que eu tive. Presente para isso, consciente disso, muitas coisas mudaram. Na minha energia, no meu posicionamento, a organização nossa como casal, a nossa energia como foi muito poderoso isso. E continua sendo, porque está como essa energia masculina se acoplando em mim desde o lado saudável, digamos. E a melhor forma de provar para alguém o masculino, se realmente há um masculino, não é o masculino falando isso, e sim o feminino realmente falando, se realmente percebe, existe isso ou não. Então, eu vou concluir com a minha conversa aqui, vou deixar você, para que você fale o que você vê, o que não você vê, não vê, o que apareceu ou não. Engraçado. Então, tem algumas coisas importantes para ser analisada diante do aspecto ver, perceber o masculino, né? Principalmente para nós mulheres que estão aqui e olha e percebe um homem, se está no masculino ou se está ainda na fase juvenil, vamos dizer assim, na criança barra fase juvenil, né? E isso é muito importante, tanto para o homem quanto para a mulher. Por quê? Porque muitas coisas, por exemplo, como o Gonçalo trouxe aqui, ele foi olhar para estados de impotência que ele sentia com o trabalho, com a vida como um todo. O que disso daí levou a descobrir que ele tinha passado por abuso, né? E quando ele fala assim, o psiquismo, as emoções, os sonhos, o que aparecia de modo geral era que minha coluna estava quebrada e por isso eu tinha uma impotência de não conseguir fazer, e isso levou à conclusão de que eu passei por abuso aos 4 anos. Então ele está acessando camadas ainda, percebe? Que ele falou: eu ainda estou na fase de negação, porque, enfim, ele ainda está acessando camadas. Mas por que que é importante a gente descobrir isso, a gente saber, nós mulheres, saber e ver isso no masculino? Porque assim, as mulheres, elas quando estão num relacionamento ou quando estão numa dinâmica, a biologia feminina, ela, ela traz um, uma necessidade psíquica com relação ao masculino, assim o masculino também traz uma necessidade psíquica com relação ao feminino. Ok? Então, quando ele fala assim, a minha coluna estava quebrada, biologicamente, então, quando a gente traz a coisa mais científica, a coluna, tá? É a expressão do masculino, tanto na mulher quanto no pai, no homem, que é o pai, é como vamos supor, o nosso corpo é como se fosse assim: a coluna é o pai, a perna é o pai, o tronco é a mãe, as mãos é isso. Porque biologicamente isso vem da anatomia germânica, tá? O nosso corpo, ele expressa a nossa psique, tá bom? Então, a coluna expressa o que o menino e o que a menina, independente se é homem ou mulher, viveu com o pai. Então, quando ele fala ali da impotência e do abuso, significa que esse abuso
que ele não trouxe os detalhes que ele viveu, ocorreu com o pai dele. Ele teve um vislumbre ali de uma imagem que aconteceu, porque esse trabalho de renascimento vem com a respiração e vem imagens ou vem sensação, que foi com o pai dele, né? Aconteceu. Isso é o que começou a aparecer nesse trabalho. É. Então, o que acontece? Eu não, eu não quis, digamos, nem aprofundar muito em detalhes, não tem problema com aprofundar nisso. E também não, mais como compartilhar, não dar aula sobre o que eu vivenciei. Mas você pode trazer isso. Não, e aí, o que que acontece? Nós mulheres, como a gente, lá no nosso íntimo, no nosso ser, na nossa essência, a gente sabe, porque nós temos o yang dentro de nós também, que o yang, o masculino saudável, ele está em ação, ele está em movimento, ele é, faz o que precisa fazer, ele está pronto, é como assim, como se fosse assim, estou pronto para vencer tudo que eu preciso vencer e para proteger esse feminino, tá? Só que quando o homem passa por situações assim na infância, e eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, a gente atende muita gente, a grande maioria é mulher, mas quando a gente vai conversar com terapeutas, pessoas que trabalham com traumas, profissionais assim, muito experientes, todos os homens, quase todos, vamos falar todos, que estão com dificuldade no trabalho, financeiro, sem ação, não sabe o que quer, não sabe o que faz, passaram por situações na infância que pode ter sido situações de abuso. Para o homem, o abuso, ele é tão violento, assim como para a mulher, que é como se quebrasse a coluna e ele não consegue andar, não consegue fazer nada. Então o que acontece? A mulher fica cobrando esse homem de fazer alguma coisa, mas ele não está conseguindo, a coluna está quebrada, não está conseguindo sair do lugar. Então é muito importante nós mulheres, você que inclusive está numa dinâmica aí e você é, sabe quem é, né, a sua contraparte, o masculino, e ele tá nessa situação que não sabe o que faz, está parado, e você quer que ele faça alguma coisa, tá precisando olhar para o aspecto do seu amor incondicional e ter compaixão com esse homem, com esse masculino, porque esse homem, esse cara, passou por situações que nem ele sabe, que é o que está impedindo ele entrar em movimento. Assim como você também. E por isso que essas situações ficam te incomodando. Dele não fazer nada, dele ficar parado, dele falar que vai fazer e não faz, ou dele ser mulherengo, ou dele não sei o que lá. Que é o que a gente muito escuta aqui, as mulheres reclamando da falta de atitude dos homens, né? Então, é um momento que a gente realmente precisa desenvolver a nossa compaixão, de olhar para esse homem e ver que está na consciência, na psique de um menino que pode ter sido abusado, violentado, maltratado e que precisa curar isso. Só que cada pessoa tem o seu tempo, é um indivíduo, ele é um indivíduo. E aí, o que que não ajuda? O que que não colabora com essa contraparte, com esse masculino, com esse homem? O que não colabora é você, como mulher, como feminino, eh, se colocar como uma espécie de mãe protetora dele, Hum. para continuar, digamos, cultivando todo esse desordem, toda essa desajuste que há interno. É tipo, se você pega uma bactéria, coloca aí em um espaço, tipo um leite, botar ele quentinho, se mexer nele durante tanto tempo, se propaga isso. Esse ambiente de quentinho, de mãe protetora, de cuidar, de suportar um comportamento desajustado, só vai, digamos, atrapalhar.
o que a Sheila fala é tipo, a compaixão não significa você ser Uhum. a mãe dela. É bom você falar É isso. traçar essa diferença. É assim, eu tenho compaixão, eu entendo que você pode estar passando por algo que nem você sabe e vai te resolver. Vai, posicionamento de você, se você não é um homem, vai virar homem, É. vai construir esse homem. Aceitar que ele está naquela situação, sem atitude. Aceitar, ao invés de ficar reclamando, ficar criticando, ficar julgando. Isso é muito pernicioso, isso baixa a sua energia, isso não funciona, isso não tem amor. E no processo de ascensão que a gente está vivendo, N, É. né? Então, porque a gente viveu isso. Muitas vezes cara, o Gonçalo não age, o Gonçalo não faz, o Gonçalo isso, o Gonçalo. E eu entrei na crítica, no julgamento, e mesmo eu sabendo que, cara, tem alguma coisa aí que tá impedindo. E aí me veio uma coisa. Aí a, a treta é dupla. É dupla. Porque por um lado, olha, porque por um lado é o masculino que não age tanto quanto o feminino quiser, só que aí tem que ver o que esse feminino está É que a esperando gente vai do entrar nesse masculino, que é o assunto, que a gente vai que é o entrar. segundo É, assunto, a é projeção. a É o projeção. segundo assunto. É. Isso aí, né? Então, E o feminino para o masculino é a mesma coisa. Que é, o masculino espera algo do feminino de um jeito é, projetado também. Bom, e aí, gente, é o seguinte, quem vive uma dinâmica de chama gêmea, o que a gente vem experienciando é que é tudo mais intenso, entendeu? É tudo mais intenso do que se você tiver num relacionamento com uma outra pessoa e isso acontecendo com essa outra pessoa, que não é sua contraparte. Porque imagina que é uma conexão do mesmo, vou falar assim, para ficar mais simples, do mesmo espírito que tá, uma parte é o Yang, a outra parte é o Yin, e que eles estão entrando em sintonia, só que tem um monte de coisa aqui que tá desajustada, e aí é vulcão em erupção. Não é tipo brisa. hum. Não é brisa, gente. É vulcão em erupção. Te trouxe uma coisa aqui. Por que que a gente, quando nós começamos o vídeo, a gente fala, bom, gente, aconteceu muita coisa. Desde que a gente falou a última vez, aqui muitas coisas aconteceram, porque não é por acaso. O que acontece? Se você pegar um homem e uma mulher, um casal, onde ela trabalha como empreendedora de sua loja e ele trabalha como gestor de vendas de alguma, vende carro, sei lá. Ela acorda, sai, passa algo aí, sei lá, uma criança, alguma coisa assim, vai para o trabalho dela, para sua loja e trabalha até às 8 da noite, aí volta para casa, o cara saiu às 6 porque carteira assinada, volta, Se encontra à vai, noite. vai para o treino, volta, se encontra uma coisa, come alguma coisa assim, e aí um dia legal, foi bom, aí tá bom, bom, vou dormir. Acorda outro dia, bom, quanto tempo tiveram de interação entre eles? 1 hora e meia, estourando, briga meia hora por algo que não gosta, mais 15 minutos de futebol e a mulher ligou para a amiga e o sei lá quem deu 20 minutos de conversa de verdade. Assim, de verdade. Mais um dia, 2 dias, 3 dias, 20 minutos, uma semana deu 1 hora. 20, 20, 20, 20, 20. Deu 1 hora de troca de informação edificante, real. Multiplica isso um mês, são 1 hora por semana, um mês, para que um casal tenha a troca realmente de informação que precisa. Um mês completo vai dar 4 horas.
4 por 10, 40 horas. 48 horas. Então, em um ano completo, é como se esse casal tivesse sentado a falar 2 dias. Nossa. Direto, assim, conversa de vamos resolver nossa treta. 2 dias. Em um ano. Agora, por que que a gente é tão intenso? A gente vai dormir no mesmo horário. A gente acorda no mesmo horário. Agora é diferente porque eu treino mais cedo, fora disso, eu volto, a gente praticamente toma banho junto, toma café junto. Nós temos a empresa junto. A gente tem o mesmo horário de trabalho da empresa. Quando a gente sai da empresa, faz o quê? Vai comer junto, faz almoço junto. Termina de comer, a gente, cada um tem sua atividade dentro do mesmo espaço físico. A cada 15, 20 minutos a gente tem algum tipo de conexão, ou pela empresa, ou pelo trabalho, ou por um monte. Nossa. Então, nós estamos o tempo de troca de informação entre o campo morfogenético dela e o meu é constante. Por isso quando borboleta unicórnio, é muita borboleta, muito unicórnio. Quando é treta, é muita treta, porque todas essas coisas estão intensificadas. Então, se você pega a Sheila e eu e você faz a matemática, quanto tempo de troca, de interação nós temos em um ano, vai dar quase um ano. Praticamente. Praticamente vai dar todo o tempo de troca de informação. Sem contar de que a gente separa um dia da semana só pra gente fazer coisa da gente. Porque Ah, a gente dá treinamento, a gente dá curso, a gente tem um projeto social que a gente desenvolve, a gente faz um monte de coisa junto no trabalho, e aí o nosso lado pessoal, a gente precisa separar um dia para isso, é. né? Então, Muito bom, você trouxe. quando a gente fala, nossa, aconteceu muita coisa, é porque é muita informação trocada no campo em pouco tempo, digamos. De um vídeo para outro vídeo, uma semana. Mas para um casal pode ser uma semana, uma hora. Para a gente, uma semana são 500 horas, olha lá quantas horas. Isso é muito importante. E aí me veio uma coisa que é importante trazer nesse aspecto que o Gonçalo está falando, que é assim, quando o casal, vamos dizer assim, que está em dinâmica de chama gêmea, chegou o momento da união, esse momento só chegou porque os dois estão na mesma sintonia. Gente, tá em sintonia diferente não funciona, não dá certo, a união é só treta. A gente que já estava em sintonia, a gente teve a união, a gente casou, um monte de coisa que a gente não sabia, que a gente vai falar para vocês sobre a projeção, que fala sobre o espelho, né? Que a gente não sabia no aspecto prático de como isso se dava, tá? É, é assim, o que está me vindo aqui para falar é, mulheres, acalmem-se, acalmem-se. Nesse período, nós demos outro curso da Fusão do Amor, que foi feita uma constelação das chamas gêmeas, e a coisa que mais apareceu no movimento do feminino, do Yin, na dinâmica das chamas gêmeas, é a ansiedade dessa mulher, desse feminino. Muita ansiedade, muita ansiedade. Então acalmem-se, né? Porque e aí a gente vê muitas pessoas falarem, "Ai, não aguento mais, eu não aguento mais, é muito difícil". É porque você precisa olhar para você e curar as questões que você viveu, que são traumas que você viveu, e que essa dinâmica só é um espelho para você ver que isso precisa ser feito, né? Porque o Gonçalo falou do que aconteceu com ele. O meu processo, como ele falou, o trabalho era individual. Então, a cura, gente, é individual. Você, mulher, não tem que ajudar o seu masculino a se curar. A gente vê muitas pessoas, terapeutas,
falando em vídeos aí que quando você já passou por um processo de cura, mulher, você pode estar pronta para ajudar a sua contraparte a se curar. Não faça isso! Senão você vai ficar como terapeuta e mãe dele. E você não é nem terapeuta e nem mãe dele. Você é a mulher, é o Win, é a rainha, é a deusa. Não façam isso. Você precisa olhar para você, para você, para você. A sua cura. E aí eu sei, Só um minutinho. Continua você. tá? Aí eu sei que assim, né? A Joyce, a gente, né, tava lá no Rio de Janeiro fazendo esse trabalho, né? De renascimento, a gente encontrou a Joyce lá, e a gente conversando várias coisas. E aí a Joyce falou assim para mim: Ai, Sheila, eu vejo que tem muitas mulheres, muito feminino, que às vezes fica não questionando algumas coisas que você traz, mas eu sei que é porque tem ainda uma resistência de se olhar e de se curar, né? E é, e é, mulheres maravilhosas, é muita resistência, sabe por quê? Porque todo mundo, vou falar que a gente atende muitas mulheres aqui. Todas as mulheres que nós atendemos passou por abuso, por agressão, por violência. Todas, não tem uma que não tenha passado por isso. Seja um nível diferente do outro, ela fala assim, ai, eu não, nossa, foi tudo. É porque tem uma camada que está no esquecimento inconsciente de tão violento que foi, que a mente acaba é, é, encobrindo aquela questão para se proteger. Então, o que que aconteceu comigo? Eu já tinha, como eu já contei aqui num vídeo, acessado que eu tinha passado por abuso dos 5 aos 12. Só que aí eu acessei mais camadas. Lembra que já falando que é por camadas? Acessei mais camadas. Qual foi a camada que eu acessei? Que quando eu tinha 6 meses de vida, quem cuidava de mim era minha avó. E ela tinha, depois da conversa com a minha mãe, descobri que ela tinha problemas mentais e ela que cuidava de mim. Então, ela fez o que ela sabia fazer diante dos problemas mentais que ela tinha. Então, ela afiava o dedo na minha vagina, ela me batia, ela tinha muita raiva dentro dela. E aí, quando eu tinha nessa fase aí mais de criancinha andando e pegando as coisas, ela batia muito. Eu acessei memórias de bater assim no rosto, com muita raiva, muita. Então, essa parte aqui eu não tenho, eu não sinto. Pode enfiar uma agulha aqui que eu não vou sentir dor. E aí eu descobri que era por causa dos tapas de raiva, com raiva que ela tinha, que impregnou, impregna na célula. Aí eu descobri o porquê que desde criança eu tinha os dentes muito frágil, sempre com cárie, porque os dentes, ele é a expressão da raiva, biologicamente. Então, o que acontecia? Eu recebia muita raiva, que não era minha, era dela. Eu recebia, e não tinha como extravasar essa raiva. Eu ficava toda presa aqui. Então, desse período que nós fomos fazer a renascimento, todo esse trabalho, para mim, por exemplo, eu acessei essa raiva que eu nem sabia que eu tinha. Não fazia ideia que eu tinha toda essa raiva dentro de mim, é como um monstro. E o processo de cura que eu vim e fui passando ali, eu vi essa raiva como um monstro, era tão grande, tão grande, tão grande para aquela criança, tão grande, era um monstro. E o que que acontecia dentro da nossa dinâmica? Alguma coisa que, olha só como funciona o que o masculino precisa curar, que o feminino precisa curar, e a gente vai começar a falar um pouco da projeção, tá? Que é o espelho. O que que acontece? O masculino que tá na dor, que ainda não consegue entrar no movimento, vai provocando inconscientemente, no inconsciente do feminino, que na verdade é só uma projeção de algo que ali precisa ser curado. Então, quando acontecia isso, e eu sentia que, ai, o Gonçalo, ai, essa coisa que a mulher entra na crítica e no julgamento, me vinha uma irritação. E aí
O Gonçalo, ele é mestre em yoga, gente, entendeu? Ele é mestre em mindfulness. Então, é, ele, o controle emocional que ele tem é absurdo. E eu não tenho nada disso, eu não tenho formação em yoga, só pratico. E aí, o que que acontecia? Eu entrava na reação. E pá, 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 e ele lá, calmo. E aí isso me irritava mais. E aí é onde gerava as discussões mais da minha parte. E aí quando começava a irritar, vinha outra forma dele se expressar, que era a questão que a gente mais estava lidando. Então, eu descobri que essa reação que eu tinha vinha dessa raiva, que não é uma raiva minha, não é minha. Foi o que eu recebi quando criança e que ela precisa ser conhecida, ela precisa ser integrada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser. Para quê? Para esse relacionamento ele fluir, amor, ele fluir o que precisa fluir. E a gente fazer a missão que a gente veio para fazer. Porque é isso que eu ia falar. Quando o Gonçalo fala dessa quantidade de horas que os casais ficam juntos, né? Na dinâmica de chama gêmea, quando chega na fase da união, no momento que está o planeta agora, a união é para cumprir uma missão. Não é só para ficar aí romancezinho maravilhoso, Não, vamos é ficar só 24 pipoca. horas, todos os dias, né? I love you, sem fazer nada. Sem fazer nada assim, cada um no seu trabalho. Isso é um movimento espiritual, tá? Quando, nesse momento planetário, quando um casal de chamas, eles se unem, as contrapartes é para uma missão. E a gente sabe que o que, que a gente precisa fazer, eu e o Gonçalo. E a gente vem com o tempo trazendo aos poucos para vocês, porque a gente também está passando por esse processo de cura, né? Então, dentro disso, as questões que eu vivi e as questões que o Gonçalo viveu e que você viveu e que a sua contraparte viveu, ela tem um impacto muito grande na sua vida, na vida da sua contraparte, na dinâmica, na união. No processo da aceitação do outro com todas as suas bondades e todas as suas sombras. É, porque aí, dentro disso, o que acontece? Posso te trazer uma coisa? Claro, Teve um dia que depois de muito trabalho espiritualmente falando, a Sheila, ela teve contato com praticamente meu pior lado sombra. E aí passou um tempo, uns dias, e ela veio e falou assim, nem me lembro exatamente, mas tipo, eu amo a sua sombra também. Eu tô, tipo, podemos continuar, tá tudo em paz. é, Com o lado sombra mesmo. Em, é pouco fácil lidar com a sombra do outro, mas uhum, quando a gente sabe que ela faz parte de tudo isso, se torna um acessório no outro e não o outro, assim, o tempo todo. É tipo, também é isso. Também a gente vai lidar com isso. Mas facilita o sair dessa situação é de conflito. É libertador. libertador. O É conflito. libertador. Porque dá consciência, sai da ilusão que me veio aqui, né? Você tá falando isso, do paradigma da coisa, do conto de fadas romântico de viver pleno amor e harmonia e beleza. E isso aí é quinta dimensão. A gente tá vivendo a terceira dimensão aqui, ó. Ó, você tá Ó, sentindo dor? tô. Tá. Aí aqui também. Tô vendo. Né? Isso aí é quinta dimensão, de fato. Agora, a terceira dimensão, gente, é tipo assim, entendeu?
tá aqui na carne. E aí tem toda a questão da baixa densidade que também baixa a nossa consciência e traz muita sombra, que aí faz o que? O espelhamento. Aí foi outra parte que nós já sabíamos, mas quando a gente chegou à teoria, que a gente sabíamos na prática o que estava Sim. acontecendo, sabíamos assim, a gente estava vivendo a coisa. A gente falava assim para vocês. O outro, ele encosta em todos os teus botões vermelhos, ele vai levantar, vai trazer à tona tudo aquilo de, por dizer assim, pior que há em você, para você. Bom, essa era toda a prática que nós estávamos já vivenciando e presente para isso. Agora, a gente travou contato com a teoria de tudo isso e só esclarece mais o processo que a gente estava passando. E aí foi como quando descobrimos que essa dinâmica yin e yang, tá? Ela não é só a fusão, a conexão da energia yin, da energia yang, e que quando a gente se une, aí tem a completude, a união perfeita. Nós acessamos isso quando nós nos fundimos, né? E que a gente viveu durante um período ali de 3 meses, mais ou menos, né? Por aí, ou 4. Um período nós vivemos, nós experienciamos essa fusão, essa união, essa unidade. Aí começa a ativar durante, porque estamos na terceira dimensão. A terceira dimensão, cada pessoa tem suas questões, como a gente vem falando, os traumas. Aí algo acontece aqui que ativa um trauma na pessoa e baixa a consciência, a vibração e se torna um para cada lado, vamos dizer assim, né? Que aí começa a espelhar. Então, o processo de espelhamento yin yang, que também se dá o nome de ânima e ânimos, que foi o Jung que trouxe esse nome, aí é que você vê o que são elas, tá? Porque dentro de uma união, o que está acontecendo na sua dinâmica, que é o que a gente viu que está acontecendo, e quando a gente vê os nossos alunos, a gente vê que é isso que está acontecendo, é que você, eu, por exemplo, diante de situações que não eram boas e que me separavam energeticamente do Gonçalo, eram situações que eu estava projetando o meu pai nele. Então, a visão que eu tenho do meu pai, que não é um pai que eu admiro, que não é um pai que cara, o pai é aquele pai homem, masculino, que protege a família. Não, imagina, meu pai teve toda aquela questão que já contei para vocês. Então, a visão que eu tenho do masculino, a formação do meu ser aqui, da visão do masculino, ela vem do pai. Isso é de todas as pessoas encarnadas neste planeta. Você, mulher, a visão que você tem do masculino hoje é a visão que você viveu com o seu pai. Até você transmutar tudo isso e fazer um trabalho muito profundo interno para você mudar essa visão. Mesmo que você ache seu pai assim, nossa, meu pai é perfeito, não existe perfeição. Aí vai ter que fazer um trabalho para ver ele. Para ver a humanidade dele. Você Porque ele não é um Deus. vai precisar olhar a seu pai como se você não fosse a filha. É. Olhar para o homem que ele é e que ele não é. Assim como o homem projeta na mulher a mãe, a ânima, o yin feminino que está dentro dele. Então, essa coisa do espelho é muito mais complexo do que vocês possam imaginar. Precisa estudar psicanálise para entender essa questão do espelhamento na dinâmica de chama gêmea. Não é tão simples assim, gente. E a gente, a partir, né, desse movimento que a gente está fazendo, a gente vai trazer os estudos que a gente está fazendo com relação a isso para vocês. Porque não é tão simples assim. Então aí é tipo como se tivesse caído na nossa
o orelhão, né? Como diz. A telefônica. Aqui no Brasil foi telefônica. Ah, agora eu entendi por que que a gente está vivendo dessa maneira. Mas não é tão simples. Por E, quê? Eu projetava meu pai nele. Então, como é que eu ia ter tesão pelo meu pai? Não tem como. Aí a libido caiu. Por quê? Porque eu tava projetando meu pai no Gonçalo. Como que eu vou admirar esse cara aqui que é maravilhoso? Estava projetando meu pai que eu não admiro. Como que eu vou criar algo poderoso com ele, unido com ele, sendo que passei a minha vida toda achando que meu pai não fazia nada, não tinha ação na vida, não tinha movimento? É nesse nível que eu tô falando para vocês de projeção. Eu tô falando assim só a cereja do bolo. Ainda tem camadas muito profundas. Você ia falar uma coisa? bom, a partir de tudo isso que a gente vem vivenciando e o como as transformações que a gente teve em tão pouco tempo, gente, é assombroso. Tá? Vou repetir de novo porque parece que fosse algo, tão pouco tempo no nível de interação que a Sheila e eu temos. Uhum. Porque é aquela coisa, se a gente precisa de interação, troca de informação, estar em contato para gerar o atrito, por exemplo, para vir isso à tona, para você enxergar isso, elaborar isso, resolver, conversar com outro, assim, é isso que estou passando. Você também, olha, assim, vamos ajudar, um se ajuda ao outro, entendeu? Como é que isso é feito se você vê a sua meia laranja uma vez cada 4 dias, 25 minutos, hum, daqui a que gerou o atrito, para isso ser enxergado, precisa criar um contato mesmo, criar interação mesmo para poder trazer essa sombra à tona, elaborar ela e, tipo, transcender ela com o outro. Quando isso é feito, a gente, como falamos, não, fizemos o trabalho junto, a gente viajou junto, fizemos praticamente um retiro para isso. Uhum. E agora a gente está fazendo formação junto também. Então, a gente faz tudo junto, essa é a questão. É, a velocidade com a qual mudou aqui dentro em casa a nossa prosperidade foi assim, enorme, em pouco tempo. Eu sei que quando a gente fala de prosperidade, assim, a cabeça da pessoa, na maior parte das vezes, vai pensar pelo dinheiro. Hum. E sim, teve mudança em nossa energia financeira em casa. Só que não é só isso. O nível de harmonia, a energia, a harmonia em casa, se expressa, começou a se expressar até nas plantas. É. Olha como que aconteceu. Nossa, Em uma semana é ficou mesmo. tudo com planta. Nossa. Né? Teve uma mudança muito grande, porque assim as coisas não funcionam. Começa a ter funcionalidade dela para comigo, eu com ela, nós juntos, um entendendo o que está passando o outro, ou acolhendo da melhor forma possível, porque ninguém diz que está transcendido completamente. É muito poderoso. É. E aí, isso que o Gonçalo está trazendo é o processo que nós estamos vivenciando da unificação. Porque o que acontece? Olha só, gente, essa coisa do yin e yang é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Precisa estudar profundamente isso, e agora a gente entrou nesse estudo profundo. Há uma projeção, né, do ânima e do ânimos, que é o yin e o yang, em outras palavras. Estou trazendo palavras que o Jung trouxe, porque precisa ter consciência disso. Então, nós estamos estudando psicanálise para poder a gente entender essa dinâmica e passar aqui para vocês também, diante do que a gente está vivenciando. Essa dinâmica é o processo de individuação que o Jung trouxe e que é um processo de individuação dentro
dentro de um relacionamento, independente se é um relacionamento de dinâmica de chama gêmea ou não. No relacionamento de dinâmica de chama gêmea também acontece isso. Não se iluda achando que porque é uma união, um relacionamento de chama gêmea que é diferente. Não é. Não é. Lá, Porque a psique humana é igual para todos. lá nas estrelas, no cosmos, em energia, ainda sem polarização, em frequência É, de altíssima, é tudo assim, é. cósmico e perfeito, mas agora começa a descer, entra no corpo, Tá aqui na terceira dimensão. começa a ter um cérebro, começa a ter hormônio, começa a ter ciclos, hum, É. ciclos de Menstruais. menstruais, o homem também com seus ciclos, suas coisas, eh, começa a lidar com toda essa humanidade e aí vai se encontrar na mesma situação que não é chama gêmea mesmo. Exato, gente, porque é uma coisa que precisa entender muito. A dinâmica de chama gêmea, ela acontece no plano espiritual, como o Gonçalo está trazendo, lá é tudo perfeito. Lá não tem essas questões da carne, porque nós estamos e acontece também na encarnado. Só que aqui encarnado, a gente lida com as leis desta dimensão. A gente lida com o sistema biológico, mental, emocional desta dimensão. No dia a dia, na rotina do dia a dia. Do lavar louça, de lavar roupa, de arrumar a casa, de fazer comida, de cuidar das coisas, de trabalhar. No dia a dia. Me veio uma coisa também. Entrou no corpo e entrou com toda a bagagem transgeracional. Que Exato. no espiritual isso Hum. não Exato, está. porque ainda tem toda a bagagem transgeracional que está carregando dos seus ancestrais. Que tem que elaborar aí também. É. Então é muita coisa que lida aqui nessa dimensão, gente. É muita coisa. Então por isso que a gente fala, gente, assim, vamos trazer a realidade. Vamos trazer a verdade no sentido, olha, o que nós estamos estudando na prática e a gente valida na teoria, é isso. É isso. Então é por aqui. Tá acontecendo isso. É por aqui. Vamos lá. E não sei o que lá. Entende? É isso. Para quê? Trazer, ai, principalmente para as mulheres, acalmem-se, né? Vamos sair dessa coisa, ai, eu tô na fase da separação, me tá vindo isso aqui para falar. Na fase da separação, até quando? Para de criar a fase de separação. Você tá no momento para se curar. Isso era outro paradigma, outro momento desse planeta. No momento que nós estamos vivendo de ascensão e despertar espiritual, o que você precisa é da sua individuação para unir com a sua chama gêmea. Aí sim. Então, o nosso processo foi assim: nós tivemos a fusão, a união, ficamos um tempo vivendo o que, que era isso, e aí separou. Aí foi. Agora vocês vão passar por um processo de individuação. Passa pelo processo de individuação, para de novo, une de novo. Então, quando o Gonçalo falou da prosperidade, o que está acontecendo é que a gente está acessando de novo essa união no aspecto do dia a dia, de lidar com as contas, como é que faz isso dentro de uma dinâmica de casal, lidar com o dia a dia, com a harmonia, com o que que a gente, tudo a gente conversa, até para comprar uma planta. E aí começou a aparecer plantas dentro de casa, né? Então, gente, essa dinâmica, essa entre o yin e yang, e a dinâmica que você está vivendo e o que você viveu na sua vida, tudo está dentro de uma coisa só, né? Hum. Tudo está dentro de uma coisa só. Precisa ter consciência, aprender,
sobre espelhamento de forma mais profunda, sobre o yin yang, a energia, a projeção É, e todas as coisas que você ainda não sabe que você viveu na sua infância. isso me veio pra... Ah, A gente vem está falando para vocês o que nós estamos vivendo. Se você está chegando agora a assistir este vídeo, você vai precisar provavelmente, se você nunca passou por nenhum desses processos, você vai precisar voltar e entrar nos vídeos mais antigos para você fazer a sua jornada entendendo o seu processo. Porque o que acontece? É muito comum nós, seres humanos, ver um vídeo, aí você vê um vídeo e você se projeta nesse vídeo, você se identifica nesse vídeo e você acha que você tem que estar passando por esse momento, fazendo isso nesse momento. E se a sua vida não está nesse momento desse jeito, o que você faz é se frustrar em algum aspecto. Aí, que que é a sugestão? É você saber que o que nós estamos vivendo neste momento, a Sheila e eu, é nosso momento. O seu momento é seu momento. E não adianta eu querer, por exemplo, vou trazer um exemplo assim, um pouco pro Brasil. Nunca na minha vida passei por um karting. Nunca na minha vida dirigi um carro de corrida. Eu olhar um vídeo de Ayrton Senna e achar que eu vou pegar o Fórmula 1 e vou sair dando curva que nem ele. Por quê? Porque as horas que ele passou fazendo isso são muitas para poder chegar a esse nível, esse momento, esse tempo que ele está vivendo. A Sheila e eu, de estar muito tempo junto, muita interação, muito olhar. Então, a dinâmica que nós estamos lidando de um jeito. Você olha para seu momento e normalmente olhar para seu momento tem a ver com você olhar para você. Você pode ter certeza, não vai querer se encontrar com sua chama gêmea sem você ter olhado, aunque seja um pouquinho dentro de você. Porque o nível de rejeição, o nível de sofrimento, de dor, é, vai ser tão grande que você vai provavelmente nem querer ter encontrado essa pessoa. Ativa muitas sombras dentro de você mesmo. que são os traumas que você viveu. É, começa a olhar para você. Você nunca fez um processo de terapia de nada. Vai e começa a olhar. Nunca estudou um livro de nada. Começa a dar uma lida. Começa a estudar de você mesmo. Começa a se desenvolver. Começa a entrar em você. Talvez você vivenciou toda a sua vida olhando para fora. Vivendo a vida da pele para fora. Bom, agora aí começa a virar o rolinho, gira para dentro e começa a olhar para dentro para poder estar mais pronta ou pronto para quando esse momento chegar, é mais metabolizado e digerível todo esse processo. Eu vou É precisar. isso aí, gente. Ah, Mas acho que já. já falou, ok. Então, é isso aí. Seguimos para o próximo aprendizado. Beijos. Beijo.